mas não viveu. Sobre a areia construiu, e sua vida e você vai ver hoje como é importante você ouvir, guardar a palavra de Deus e principalmente praticá-la. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, fala sobre a tentação de Jesus. Logo após ele ter sido batizado nas águas, está escrito no versículo 1, que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, o Senhor Jesus, após ter sido batizado nas águas, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. E existem duas maneiras de você ser conduzido para o deserto. Existem duas maneiras de você ser levado à tentação. Uma é por si próprio. Quando você, pelos seus próprios pés, vai para o deserto. Quando faz uma má escolha, quando toma uma má decisão, e aí tem que sofrer as consequências do que você fez. Então, se a pessoa mentiu, foi descoberta, a pessoa traiu, a pessoa ela cedeu aos seus impulsos, falou que não devia, é natural que ela vai passar por uma tribulação, que Deus não tem nada a ver com isso. Foi ela quem escolheu passar por aquilo, quando ela fez aquela atitude, quando ela fez aquela escolha. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, se houver arrependimento nessa pessoa e o desejo de não voltar mais a fazer aquele erro, Deus ajuda ela a sair daquele deserto que ela mesma se meteu. Porém, esse tempo perdido no deserto que ela provocou vai atrasar o processo de transformação que Deus estava fazendo. Por isso que tem gente que está há anos na igreja e nunca se converteu, ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ainda não nasceu de Deus, porque toda vez que ela começa a pegar firme, como a gente costuma dizer, toda vez que ela começa a praticar a palavra, ela sempre cai em tentação e está sempre voltando do zero, como uma pessoa que está sempre voltando para o final da fila. Então já era para Deus estar abençoando ela, já era para ela estar batizada com o Espírito Santo, já era para a vida dela estar uma maravilha, mas toda vez que ela comete esses erros e se conduz a um deserto pelas escolhas erradas, ela atrasa esse processo de transformação. Amém? A outra maneira de você ir para o deserto é que nós vimos aqui, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, que é quando você passa por uma tribulação, um deserto, uma injustiça, uma perseguição, que você não fez nada para estar ali. Você percebe que aquilo surgiu, aquela luta se levantou contra você, aquela injustiça se surgiu, aquele deserto começou a acontecer sem que você tivesse provocado, ou aquela tentação que surgiu porque você não foi até a tentação chegou até você. Então, esse deserto que é conduzido pelo Espírito Santo é diferente do primeiro. Se o outro deserto que a pessoa por conta própria vai, atrasa a vida espiritual dela, esse deserto que é conduzido pelo Espírito Santo faz o contrário, acelera. Então a pessoa, quando ela passa por um deserto que foi conduzido pelo Espírito Santo, então ela cresce espiritualmente, ela tem experiências maravilhosas com Deus, que é o que a gente vê aqui nos exemplos dos homens de Deus do passado. Você vê que José, ele foi preso, não por ter cometido algum erro, mas por ter sido fiel a Deus e não ter caído em tentação com a mulher que lhe seduzia. Ele foi preso injustamente, mas ele saiu daquele deserto direto para ser governador do Egito, porque daquela prisão ele saiu direto para ser governador. Assim aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e aqui com o próprio Jesus, que começou o seu ministério,
que transformou, que mudou a história da humanidade a partir desse deserto que ele passou. Amém? Então, quando o Espírito Santo conduz você a um deserto, você passa por uma luta, uma perseguição, por causa da sua fé, e você, sem que tenha provocado nada, você passa por aquilo, pode ter certeza, você vai ter experiências maravilhosas com Deus. E quanto maior for o deserto, maiores também serão as suas experiências com Deus. Quando é aquele deserto pequenininho, rapidinho, então a experiência também é o quê? É pequeno, o aprendizado é pequeno, mas aqueles desertos maiores, o aprendizado, o crescimento é muito maior. Amém? Mas quão grande pode ser esse deserto, pastor? Quão grande pode ser a tentação? O suficiente que você possa resistir. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a Bíblia fala que nós não somos tentados além das nossas forças. Então, quando você é conduzido para o deserto, quando você é tentado, sem que você tenha procurado por isso, pode ter certeza, nada do que você passe vai ser maior do que aquilo que você pode suportar. Amém? Por isso, diz aí no versículo 2: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, nós temos aqui duas grandes lições. Primeiro, a gente vê que o diabo esperou que Jesus tivesse fome. Ele não veio para tentar Jesus transformar pedra em pães no primeiro dia do jejum, no segundo, no terceiro, mas sim no fim daqueles 40 dias, quando a fome já estava, humanamente falando, insuportável. Aí o diabo disse: é agora que eu vou tentar ele. Então, quando a gente lê lá em 2 Pedro capítulo 5, que o diabo anda ao nosso derredor, bramindo como um leão para nos devorar, a gente entende que ele anda ao nosso derredor justamente procurando aonde ele pode nos tentar. No caso de Jesus, ele teve ali 40 dias e 40 noites ali, só observando aonde eu posso tentá-lo, o que eu posso oferecer para ele, o que eu posso falar para ele, que eu possa tentá-lo. Foi quando ele teve fome que o diabo disse: eu já sei o que eu vou fazer. Então, o diabo, ele não conhece, ele não tem o poder de conhecer o nosso coração como Deus conhece. Ele não conhece a nossa mente como Deus conhece. O diabo não é onisciente como Deus, mas ele observa. Então ele vê você, ele vê o que os seus olhos atraem, ele vê o que enche os seus olhos. Então ele observa, e de acordo com as suas fraquezas, de acordo com os sinais que você dá a ele, ele vai oferecer aquilo que você quer, aquilo que a sua carne quer, melhor dizendo. Amém? Por exemplo, ele observa aquela pessoa solteira que está lutando há muito tempo, procurando uma pessoa de Deus para construir uma família, para fazer um namoro cristão, e aí ele observa, ele vê quando aquela pessoa ouviu um parente falando assim: e aí fulano, já está namorando? E ele vê qual foi a reação, ele vê que aquelas palavras mexeu com você. Aí ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. E ele conhece os gostos da pessoa. Ele não vai, se a pessoa gosta de frango, ele não vai oferecer carne. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? Ele vai preparar um prato de acordo com o cliente. Então ele vai lá, ele espera o tempo que for preciso. 1 mês, 1 ano, 10 anos, quanto tempo for preciso. Ele tem o trabalho de esperar o momento certo, como fez com Jesus. Ele esperou 40 dias, e ele pode esperar o tempo que for preciso, porque assim como o diabo é espírito, então ele
eterno, como a alma é eterna. Então o diabo não tem pressa. Tem pressa? Não. O que o diabo quer é levar o maior número de almas para o inferno possível. Então olhe para mim, por favor. Ele espera. Quando ele encontra o momento oportuno, o momento certo, ele oferece o prato dele. E como eu já falei aqui em outras ocasiões, não tem nada que deixe o diabo mais revoltado do que ele preparar o prato e você não aceitar. Mas por outro lado, não tem nada que deixe o diabo mais satisfeito do que ele preparar o prato da tentação e você dizer, eu aceito. E fazer como Esaú e trocar a sua comunhão com Deus por alguns momentos de prazer, por um prato oferecido pelo diabo. Então, essa é a primeira coisa que a gente observa nesse versículo. E a segunda, você observa que ele soprou uma palavra de dúvida, quando ele disse, se tu és filho de Deus. Se o diabo tentou colocar dúvida no próprio Senhor Jesus, acerca de se Deus era com ele, se ele era de Deus ou não, imagine se ele não vai fazer o mesmo com cada um de nós. Sabe aquela palavra que você ouve, quando alguém diz assim para você, você está passando um momento difícil, e alguém vira para você e diz assim, vem cá, cadê o seu Deus que não livra você dessa situação? Como aquela palavra, não é porque aquela pessoa quer ver a sua vida melhorar, aquela palavra é porque o diabo, através dela, quer ver você duvidar de que Deus existe, duvidar de que Deus está com você, como tentou com o próprio Senhor Jesus. Então aquela semente de dúvida foi a primeira arma que o diabo usou contra Jesus. Talvez essa seja a arma favorita do diabo, que tem derrubado muitas pessoas. O bispo Macedo está falando essa semana muito sobre essa palavra de Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus, e essa semana na reunião de pastores ele deu um exemplo, não sei se você assistiu, porque foi transmitida nas redes sociais, e ele contou para a gente um exemplo de um pastor auxiliar, que antes de se converter, chegou na igreja com SIDA, com AIDS, SIDA. Foi curado, foi liberto, casou e depois decidiu fazer a obra de Deus. Foi ungido, se tornou auxiliar de pastor. E já quando estava trabalhando como pastor, como auxiliar, um dia estava no carro com o bispo, indo para o trabalho, e no semáforo, havia um mendigo, morador de rua, pedindo dinheiro para comprar o remédio, que também era aidético, Então, ele parou no semáforo, o bispo estava conduzindo, parou no semáforo, e o rapaz pediu, o morador de rua pediu dinheiro para ajudar a pagar o remédio, porque ele era soro positivo. E o bispo, sem saber que o rapaz ao seu lado tinha sido curado de SIDA, começou a evangelizar o morador de rua, para que ele fosse para a igreja, para que ele fosse curado. E o morador de rua, certamente manifestado, disse assim para o bispo, olha, você não tem, mas ele apontou para o auxiliar, ele tem AIDS, ele tem SIDA e vai morrer. Então, aquelas palavras mexeram com o rapaz. 3 meses depois, ele estava sendo sepultado. Em 3 meses, ele voltou a sentir os sintomas, pegou uma outra doença, que você sabe, a SIDA tira as defesas do corpo, e em 3 meses veio a falecer. Uma pessoa que já estava curada, porque já tinha sido comprovado pelos exames, estava casada, a esposa era saudável, mas deixou o quê? A dúvida, a palavra de dúvida entrar. Então, naquele momento, o que aquele auxiliar devia fazer? O que você, eu, devemos fazer quando surge uma tentação como essa, com dúvida, ou qualquer outro tipo? O Senhor Jesus mostra. Versículo 4, o Senhor Jesus, porém, respondendo, disse, o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus. E você vai ver que nas outras duas tentações, o Senhor Jesus enfrenta novamente as tentativas do diabo com a mesma arma, da mesma maneira, dizendo para o diabo: está escrito. Ou seja, ele usou a palavra de Deus para se defender daquelas tentações, que é exatamente o que nós devemos fazer. Foi por isso que ele passou por essa tentação. Deus, o Espírito Santo, conduziu ele naquele deserto, para além de prepará-lo, também para nos mostrar como vencer um deserto, como resistir às tentações. É simples. No momento da tentação é você dizer: não é isso que está escrito aonde? Na palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia, porque quanto mais você conhece a palavra, mais armas, mais munição você vai ter na hora de se defender. Às vezes a pessoa gasta tanto tempo nas redes sociais, gasta tanto tempo com tantas coisas, mas ela deveria investir mais em conhecer o quê? A palavra. Porque às vezes você lê uma palavra que na hora não diz nada para você. Às vezes você assiste uma reunião que aquela mensagem não diz nada, não disse nada para você naquele momento. Mas passado alguns dias, alguns meses, às vezes até anos, você passa por uma tentação e o Espírito Santo faz você lembrar daquela palavra que você ouviu naquela reunião que não disse nada para você naquele dia, mas naquele momento é exatamente aquilo que você precisa se apoiar. Como até hoje, mesmo depois de tantos anos, existem certos momentos na minha vida que o que me sustenta são as palavras que eu ouvi há muitos anos atrás. Então é exatamente essa a atitude que você deve fazer para preservar sua fé, para manter-se na fé, para não cair em tentação, porque o pecado não está em ser tentado, todos somos tentados, o próprio Senhor Jesus foi tentado, o erro está em cair em tentação. Então é você se apoiar nessa palavra. Agora você entende por que nós cantamos aquilo que está escrito no capítulo 7 de Mateus: aquele que ouve a palavra e pratica é como quem construiu a casa sobre a rocha. Vem as chuvas, vem os rios, sopra os ventos, mas ela o quê? Permanece, porque ela está edificada sobre essa palavra. Então venha a tentação, aquelas palavras do diabo: se Deus é com você, por que você está passando isso? Mas aí você diz, você responde para aquele pensamento, você responde: está escrito, diabo, que Ele estará comigo até a consumação do século. Não importa o que eu estou passando, eu sei que Ele está comigo e não tenho dúvida disso. Na hora aquela tentação vai embora. Amém? Daqui a pouco vem outra. O diabo prepara um outro prato, vem uma outra tentação e você novamente: não, está amarrado, está escrito. Está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio, a minha família vai se converter, custe o que custar. Amém? Vem outra tentação, e aí você está ali sempre apoiado nas mensagens, nas pregações que você ouve, nas mensagens que você ouve, e até mesmo em casa, quando você está ouvindo a mensagem do bispo, está lá ele pregando, está lá ele sendo usado por Deus para dar a você munições, armas para você se defender. Então você vai crescendo e se preparando o suficiente para resistir qualquer que seja a tentação, permanecendo sempre na presença de Deus. Amém? Nós vamos fazer oração agora. Se você está vivendo um momento assim como esse, se você chegou aqui hoje, está ali quase com os pés dentro da tentação, quase caindo, o Espírito Santo vai te fortalecer e você vai sair daqui forte para dizer não a qualquer tentação. Por outro lado, se você está aqui e diz assim: pastor, eu caí, eu tenho cedido às tentações, eu caí em tentação. Bom, melhor é que isso não tivesse acontecido, mas ainda assim, o Espírito Santo vai te levantar para não cair nunca mais. Amém? Você crê? Então fiquem de pé, por favor.